E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Te Amo Meu Vasco. Meu nome é Marcelo, aqui no nosso canal só falamos de Vasco. Pessoal, o resultado contra o Santos, eu posso dizer que foi um resultado que deu pro gasto, né? Jogamos contra o time quase todo reserva do Santos e conseguimos marcar um gol logo no início, aos 9 minutos, né, o gol do Carlinhos, que nos deu uma certa tranquilidade para segurar essa vitória, mas não foi fácil não. Não foi fácil porque o nosso time, eu continuo dizendo, é muito limitado. Vejam vocês, a gente pegou um Santos que veio de uma classificação no meio da semana, né, onde os caras emocionalmente se dedicaram muito. Vieram com o time quase todo reserva, os principais jogadores, o Marinho, o Soteldo, sequer entraram em campo, né, no time titular. Ficaram na reserva, entraram no decorrer do jogo. Então foi um resultado que valeu pelo resultado. Mas pelo jogo em si, eu vi alguns comentários, né, de alguns youtubers, comentaristas, dizendo que o primeiro tempo do Vasco foi bom. Não foi bom, gente. O primeiro tempo do Vasco não foi tão bom assim. O Santos que ia só em jogadas de bola parada. Então o nosso time não foi testado. Né? Como disse, o Santos veio com um time de quase todo reserva. Tinham 3 titulares no time. Então, como eu falei, valeu pelo resultado, valeu pelos 3 pontos. Né? Agora a gente tem uma possibilidade real de sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. A gente pega um adversário direto, com o Atlético Paranaense, que também vem de vitória. Ganharam do Bragantino lá em Bragança Paulista. Não vai ser fácil, né? O jogo lá dentro sempre é difícil, com torcida ou sem torcida. O jogo no campo deles é bem difícil, mas eu acredito que a gente possa conseguir um bom resultado lá. Falando do jogo especificamente, ontem nós não sofremos tanto como vínhamos sofrendo nos outros jogos, porque a nossa defesa estava melhor postada, né? O Castan, que vinha mal, fez um jogo razoável, né? Contribuiu para a vitória do time. O Fernando Miguel também vem muito bem. O Henrique e o Léo Matos não comprometeram, apesar de que eu volto a dizer que o Léo Matos é um pouco destemperado. Ele fica assim, ó, assim durante o jogo para não receber um cartão vermelho. Porque o Léo Matos é muito destemperado. Tem jogadas que ele pode ir com mais inteligência na bola, entendeu? Se tiver que fazer uma falta, faz uma falta inteligente. Tudo nele é meio espalhafatoso. Mas não vou nem criticar tanto o cara por esse lado, porque ele foi o homem do cruzamento do nosso gol, né? Aliás, foi uma boa jogada de contra-ataque. A jogada partiu lá do nosso campo de defesa, nós retomamos a bola. Houve um lançamento lá na ponta esquerda para o Cano. O Cano fez uma jogada linda de ultrapassagem, né? Deixou o zagueirão para trás, conseguiu dar um passe para o meio. O Vinícius, ele deu uma titubeada. Eu falei, porra, esse cara vai perder mais uma bola, dentre inúmeras que ele perdeu durante todo o jogo, né? Enquanto pelo menos ele esteve em campo. E ele conseguiu abrir para o Léo Matos, que fez uma boa jogada, e o Carlinhos, que é o meu modo de ver, foi o nosso melhor jogador ontem. Jogou, enfim, com dedicação. Foi um cara que voltou atrás para marcar e chegou na frente também, como no lance do gol. Mostrou pelo menos o que eu vinha falando em relação ao Carlinhos. Ele, dentre aqueles jogadores de meio campo, lógico, tirando o Benítez, que é o melhor deles, ele é um cara que joga muito na vertical. Isso é muito bom. Nós estamos precisando ganhar os jogos. Então eu gostei do Carlinhos ontem, da partida do Carlinhos. Como eu falei, a nossa defesa estava bem prostada ontem, né? E isso ajudou na nossa vitória. Nós não passamos muitos sustos com relação ao jogo de ontem, né? As bolas paradas do Santos complicaram um pouquinho. Uma outra jogada no segundo tempo lá da lateral esquerda, que o Fernando Miguel fez uma boa defesa, que o lateral esquerdo deles entrou em diagonal, já pegando de primeira ao chute. Que bom que o Marinho e o Soteldo não entraram bem ontem na partida, né? O Marinho deu 2 pichotadas que normalmente ele não dá, né? Fora uma cobrança de falta na barreira e a outra que ele chutou um pouco longe do gol. Enfim, valeu pela vitória, deu para o gasto, né? Valeu pelos 3 pontos, como eu disse. Mas nós temos que melhorar, né? Nós temos que melhorar. Nosso time não traz nenhuma confiança.
Enquanto o jogo não acabou, o juiz não apitou e o cara deu 8 minutos, depois deu mais 1 minuto de jogo, ou seja, foi um total de 9 minutos de acréscimo. O coração não se tranquiliza, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, valeu pela vitória. O nosso meio-campo ontem, mais uma vez, não produziu, né, o que tinha para produzir. E o nosso ataque, a gente só tem o Cano, né? Porque o Vinícius é muito juvenil. Lembra que eu falei do Miranda em vídeos anteriores? Cabe também para o Vinícius. O Vinícius não tem como ser titular do Vasco. Se bobear, eu tenho acompanhado o jogo do Júnior, do Sub-20. Ele não é nem titular no Sub-20. Como é que um cara que ele é um jogador profissional hoje, atuando no time profissional, pode ser titular do time profissional, aonde nem no Sub-20, de certo, ele não conseguiria ser titular? São os mistérios do Vasco que um dia deve vir à tona, né? Como pode jogadores como o Vinícius, em meio a uma dificuldade que a gente tem de avançar no campeonato, né, na nossa colocação na tabela, um jogador totalmente improdutivo como o Vinícius. Como eu falei em relação a Miranda, também vale para o Vinícius. Pode ser que o Vinícius lá na frente, galgando experiência, pegando mais físico, né, tendo um acompanhamento melhor, melhorar os fundamentos, né, pode ser que ele dê jogador, mas para ser titular do Vasco, meus amigos, não tem como não. Então, em relação ao jogo de ontem, foi basicamente isso. A gente conseguiu manter uma defesa sólida, né? Conseguimos, mesmo com o meio campo pouco criativo, achar um gol, né? Foi uma boa jogada, como eu já relatei. E o nosso ataque, a gente só tem o Cano. É o Cano para tudo. É o Cano para marcar gol, é o Cano para se desdobrar de um lado para o outro, como foi no lance do gol. Foi uma jogada dele. Ele fez uma jogada de ponta, na verdade. Ele não fez uma jogada de centroavante, ele fez uma jogada de ponta, né? Criando a possibilidade do Vasco marcar o gol. E vocês lembrem do lance do gol? Que ele estava lá na ponta esquerda, ele criou toda a jogada que originou lá no final o gol do Vasco, e ele já estava na área para cabecear, que a bola passou dele, né? Passou dele e ficou com o Carlinhos, e o Carlinhos empurrou para o gol. Você vê o quanto que o Cano é um jogador importante para o nosso time. Agora falando um pouco do Benítez. E aí, gente? O Benítez fica ou não fica? É difícil saber. Esse imbróglio judicial do Vasco nessas eleições estão trazendo assim a angústia para a nossa torcida que eles não têm noção. Na verdade, eles não estão nem preocupados com a nossa torcida, né? Dados os últimos relatos e notícias que vêm de São Januário, são coisas desanimadoras. Aí eu faço uma pergunta para os senhores que são vascaínos, escreve aí nos comentários. As eleições presidenciais do dia 7, segundo a Justiça, não valeram de nada. Prevaleceram as eleições do dia 14, onde o senhor Jorge Salgado concorreu somente com Júlio Brandt. A pergunta que eu deixo é a seguinte: se no dia 7 de novembro as eleições ocorreram no Vasco com 5 candidatos, Brandt, Campelo, Levenciano, Sérgio Frias e o próprio Salgado, estava transcorrendo normalmente até 20 horas e 30, em torno de 20 horas e 30 minutos, faltando 1 hora para acabar as eleições, quando surgiu aquela fatídica liminar do presidente do STJ interferindo no processo eleitoral do Vasco. Por que a dia 14 valeu? Sendo que somente 2 candidatos participaram, a mesa diretora não era composta por todos os seus membros, inclusive o senhor Roberto Monteiro levou um processo, um ato, dizendo que não reconhecia aquelas eleições, e essas foram validadas pela Justiça. Gente, o Vasco não pode ser administrado de fora para dentro. No Vasco da Gama existe o Estatuto do Clube. O Estatuto do Clube, para que vocês saibam, vascaínos e vascaínas, é como se fosse a Constituição Federal para o nosso país. Ela que rege os termos que são aplicados dentro do nosso clube. Então eles pegaram e rasgaram o nosso estatuto? É isso? Os responsáveis pelas eleições do dia 14 de novembro rasgaram o nosso estatuto? É isso aí que eu estou vendo? E a Justiça ratifica uma posição dessa?
valida uma eleição fora do estatuto do clube? Sendo eles desembargadores, conhecedores da lei, pelo menos é o que eu imagino, eles deveriam saber que um regimento interno para um condomínio, que um estatuto para um clube de futebol ou associação, são constituições daquele pleito. São perguntas que eu faço para a justiça. Como pode validar uma eleição, um pleito eleitoral de um clube de futebol, sendo que ele não seguiu o estatuto do clube? Tem alguma coisa errada. Então agora eu sou sócio do Vasco, sou obrigado a aceitar que externos, no caso o exemplo, a justiça, defina o que eu quero? Tá errado. Tá errado. Independentemente de qualquer coisa, tem que seguir o estatuto do clube. E o sócio torcedor que foi votar no dia 7 de novembro? 3.447 sócios foram votar. Idosos, jovens, pais, mães, esses não levam em consideração, não vale de nada. Ou seja, assim como em 2017, o sócio não tem direito a nada. E ainda vem reclamar que o sócio torcedor está tendo uma desassociação em massa. Mas o sócio já não aguenta mais. Mas não é só o sócio não, meu amigo. É o sócio, é a torcida, inclusive os simpatizantes pelo Vasco. Ninguém aguenta mais essa judicialização. O Vasco sempre foi um clube democrático, desde a sua história, a sua raiz diz isso. Hoje eu vejo o vascaíno brigando com... Onde já viu isso? Vascaíno brigando com vascaíno. Ainda bem, né? Se posso dizer, ainda bem, né? Que os estádios não estão podendo receber público. Você imagina São Januário recebendo público? Com esse time? Com essas divergências todas que nós temos tendo dentro do Vasco? Essa política que trabalha judicialmente, sabe, por trás dos panos, só visando o poder. E a torcida? Fica onde? Então deixo como reflexão isso. Vocês que estão aí agora com o Jorge Salgado, presidente, o que eu não concordo. Porque se temos o estatuto do clube, a eleição que deve valer é do dia 7. Mas eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu não sou desembargador. Eu sou apenas um torcedor apaixonado pelo Vasco que está fazendo a leitura do que está acontecendo aí fora. E eu, como amo meu clube, estou sofrendo. Mas eu tenho certeza que a justiça será feita. Ainda que o Levin tenha dito que não participaria de uma terceira eleição, e seja qual fosse o resultado da última quinta-feira, prevaleceria, Levin, um recado para você, cara. A gente tem que ser justo com quem é justo. Agora, quando há injustiça, e você é um advogado, você deve saber disso, nós temos que correr atrás dos nossos direitos, cara. Sabe por quê? Porque senão daqui a 3 anos vão ter novas eleições judicializadas no Vasco. E o Vasco está definhando. Quem é que vai pôr dinheiro no Vasco sabendo que o clube não se resolve entre nós lá dentro? Entre os muros de São Januário? Como que a gente vai ter um time competitivo? Quando que nós vamos ter o respeito da torcida novamente? Se diante das circunstâncias a gente vê uma briga política sem fim, isso desanima, isso causa tristeza, isso faz com que a torcida do Vasco continue sendo chacota, não só pelo time de futebol medíocre que nós temos, mas pelo cômputo geral. Vocês não têm noção disso, porque se vocês tivessem noção disso, se vocês amassem mesmo o Vasco, se vocês respeitassem a torcida, vocês respeitariam a vontade do sócio que votou no dia 7 de novembro. Mas tudo passa. Ninguém é eterno. O clube vai ficar aí.
O clube ficará. Mas vocês que estão aplicando, pode-se dizer, esse golpe, vocês passarão. Então era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Esperemos agora que o Vasco, com essa semana de trabalho, foi um pedido meu, o português não invente, né? Não fique inventando muito, continue nesse 4-4-2. Povoe o meio campo, já tinha falado disso no vídeo anterior, se ganha jogo no meio campo. E vamos para cima do Atlético Paranaense em busca dessa vitória, que é o resultado que a gente precisa para definitivamente a gente sair dessa zona da confusão, como diz o professor Luxemburgo, para partirmos para algo melhor. Tá certo, pessoal? Então fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima.